Bom dia, pessoal. Eu sou a Gislene, RH aqui do escritório Armando Costa. É com muita satisfação que eu apresento um projeto piloto chamado Café e Direito. Esse projeto ele tem como objetivo levar orientação, conteúdo jurídico para os nossos colaboradores. Hoje, trazendo aqui dois convidados, agradeço muito pela presença, pela participação, doutor Gilvan Melo, doutor Anderson Gadelha. Hoje nós vamos falar sobre as lutas, sobre as conquistas, né, no direito brasileiro sobre o LGBTQIA+. Bom, doutor Gilvan, por gentileza, se apresente para os nossos colaboradores. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, por poder participar desse bate-papo aqui com vocês. Meu nome é Gilvan Melo Souza, sou advogado, sou sócio aqui do escritório Armando Costa, sou militante na área trabalhista, imobiliária, civil e sou pós-graduado em Direito do Processo de Trabalho, entre outras especializações no direito. Também, atualmente, estou fazendo pós-graduação em LGBTQIA+, né, na Verbo Jurídico, e aprendendo. Eu acho que, na verdade, essa vida acadêmica, vida de estudante, advogado, a gente está sempre aprendendo, né? Então, é uma satisfação poder participar desse podcast, desse bate-papo aqui com vocês, porque certamente irei aprender mais ainda. Bom dia a todos, eu sou Anderson Gadelha, sou advogado há 5 anos, sou pós-graduado em Direito Comparativo e Direito Processual Civil e faço parte do time de gestão aqui do escritório Armando Costa. E eu queria agradecer demais pelo convite, fico muito feliz por estar aqui fazendo parte do início desse projeto, principalmente por ser um assunto relevante, um assunto que me inclui dentro, por ser uma pessoa LGBT, e eu espero contribuir um pouco, trazendo a minha vivência. Ótimo. Anderson, fale como a luta começou. Então, as pessoas LGBT tinham um histórico de invisibilidade e de viverem à margem da sociedade desde muito tempo. Mas, assim, diante das represálias, da repressão que vinha acontecendo historicamente, a gente pode já delimitar assim como um marco a revolta de Stonewall, a rebelião de Stonewall, que aconteceu em Nova York em 1969, que era um bairro que as pessoas LGBTs frequentavam, a comunidade queer em geral, e por ser já um local visado, porque era um local marginalizado, havia muitas batidas da polícia, e uma delas resultou que, cansadas já de toda a violência, de todos os abusos, as pessoas LGBTs, travestis, gays, toda a comunidade queer se revoltou e isso gerou dias de revolta, e a gente pode definir como daí um marco que ressonou no mundo inteiro. A partir disso, aconteceram outros movimentos no mundo e a gente pode definir como nesse ponto começou a luta em favor dos direitos da comunidade. Certo. Doutor Gilvan, como se deu essa luta pela comunidade aqui no Brasil? Na verdade, esse movimento da classe, ele já vem ocorrendo de forma paralela, não somente depois, digamos assim, que foi divulgado, que foi realmente comentado, discutido, aquele ocorrido lá em Nova York, né? Como o colega colocou. Né? Já tínhamos movimentos aqui, já tínhamos lutas aqui paralela a essa luta ocorrida lá em Nova York. Então, assim, foram criadas associações, foram criados movimentos, por exemplo, a União Nacional da LGBT, Grupo Gay de Alagoas, ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e daí por diante. Né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração, especialmente, os movimentos ocorridos a partir da redemocratização aqui do Brasil, em 1985. Ou seja, de 1985 até 1990, a gente teve um período Sarney. E, especialmente, ocorreu um fato aqui que eu vou colocar aqui para o Anderson, para que ele possa realmente se conhecer melhor. Nesse período, qual o fato relevante que a gente tem? Finalmente foi tirado, à época se falava homossexualismo justamente por atribuir a condição da orientação sexual à doença.
E foi nesse período que houve a retirada do rol de doenças, e aí passamos a falar de homossexualidade. E aí a luta é uma luta longa, mas aí passamos a tratar isso como não mais uma doença, como se a comunidade LGBT, as pessoas LGBTs, forem doenças que vivessem à margem da sociedade. A gente começa a tratar com o mínimo de humanidade, com direito que, enfim, a classe tem, deve ter, né? E aí, a gente pega o período, no caso do Collor, né, 2 anos somente, o aquele impeachment, né, e a gente tem um caso clássico, digamos assim, de grande relevância, que foi justamente uma transexual do Piauí, colônia do Piauí, que se elegeu a primeira vereadora do Brasil. Ou seja, começou a ingressar no movimento político também, né? Começou a ingressar esse movimento, né? E assim, pedindo um pouco a palavra, e é interessante quando a gente fala em representatividade e inclusão, é muito sobre os corpos dessas pessoas ocuparem espaços que antes predominantemente eram ocupados por as pessoas que sempre viveram em um protagonismo, né? E essa luta começa lá de trás, com essa primeira vereadora, e para que várias outras, que ainda são poucas, mas possam hoje figurar nesse espaço, e a gente pode mencionar a Erika Hilton, que ela é a mulher, a deputada federal mais votada do Brasil, e é uma mulher transnegra, que já se prostituiu, já viveu a margem da sociedade, e hoje ela tem um trabalho de luta muito, muito relevante. E assim, tem outros também, né? Sim, não sim. somente ela, né? Nós temos outros parlamentares aqui também que já realmente representam a classe, né? E assim, nesse período de redemocratização, eu lembro também, período da FHC, eu acho que foi um período, digamos, de grandes conquistas, né? Nós tivemos, primeiramente, em 96, o Programa Nacional de Direitos Humanos, que tratou do direito LGBT, ou passou, nesse caso aqui, a abordar o homossexual, ou a classe homossexual de homossexuais, como perspectiva de direito. Até então não tinha essa abordagem. Não se falava-se nessa questão, mas tinha realmente essa abordagem dentro do direito brasileiro. Então não é que tenha passado a ser o direito, a praticar o direito, a ter direito, mas uma perspectiva de direito. E aí, em 2002, ou seja, 6 anos depois, foi o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos, né, com o decreto 4229/2002, que englobou o grupo, e aí ampliou. Não tratou somente de homossexual, mas tratou também de toda a classe LGBT, né, já incluindo lésbicas, gays, bissexuais, travestis, dentre outros aí que realmente fazem parte do grupo LGBT, né. Isso tudo foi justamente reflexo lá do movimento ocorrido lá em Nova York, em 1969, lá no Stonewall, lá que o Anderson realmente colocou. E, gente, de lá para cá, nós tivemos outros movimentos, né? Outros grandes fatos relevantes, outras grandes conquistas, principalmente no primeiro mandato do governo Lula, né? Nós tivemos o Dia Nacional da Visibilidade Trans, nós tivemos também a representação LGBT no Congresso Nacional, combate à discriminação, e aí os nossos primeiros parlamentares lá, diretamente no Congresso Nacional, que foi justamente com o deputado Clodovil Hernandes e Jean Willis, no caso esse último aqui pelo PSOL. E aí o Jean Willis, na verdade, ele foi eleito para 2 mandatos. O primeiro mandato ele cumpriu. O segundo mandato ele teve muita dificuldade, em razão de ameaças e tudo que ele sofreu, e ele renunciou, né? Ele renunciou, salvo não me engano, em 2019, né? Em razão de receber mais ameaças, tendo que sair para morar fora do Brasil, né? E o seu lugar ele foi assumido pelo deputado David Miranda, do pessoal também, que também é considerado parte dessa classe de luta LGBT, né? E nós tivemos também grandes lutas, grandes conquistas no governo Dilma, 2011 a 2016, né? Foi incluído, no caso, o Estatuto da Família, que foi incluído, não, na verdade é o seguinte, foi incluído do Estatuto da Família como sendo pessoas do mesmo sexo. Ou seja, não somente homem e mulher, mas pessoas, no caso, consideradas
participantes de famílias monoparentais, casais homoafetivos e pessoas separadas que se casaram novamente, né? A gente tem uma discriminação, não é somente com a classe, até as pessoas que realmente contraíram núpcias posteriormente, quer dizer, há uma discriminação já parte da igreja, né? Essa questão, que hoje já está mais flexível, inclusive o Vaticano se manifestando sobre isso. Também, do mesmo modo, pessoas realmente do mesmo sexo. Então, eu vejo aqui no Brasil uma evolução. Né? Em 2016 a 2019, com o governo Temer, que foi tão, digamos assim, suprimida essa luta que a gente viu no governo anterior, nós tivemos uma decisão importantíssima, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, né, que assegurou a mudança do nome e sexo de pessoas transgênero no cartório, né, diretamente, sem precisar de decisão judicial. Mas, gente, o que coloca aqui é que a gente está observando que o nosso parlamento, ele não vem reconhecendo, ele não vem aprovando leis em benefício dessa classe, como deveria, como vem ocorrendo no projeto parlamentar. E até aproveitando esse gancho para fazer um comentário que é importante, voltando ainda à época de 2011, a decisão que reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo, que garante todos os direitos, pensão alimentícia, foi proferida pelo STF, não partiu de um projeto de lei. Em 2019, a gente teve a equiparação do crime de homofobia, que hoje a gente fala em LGBTfobia, porque, enfim, por tratar no direito da comunidade inteira. E quando foi equiparado ao racismo, partiu do STF. Então, a importância da gente escolher governantes, escolher parlamentares, enfim, escolher nossos representantes também, de forma a representar os nossos direitos e direitos coletivos, porque são dessas pessoas que devem partir a legislação, devem partir os instrumentos para garantir os nossos direitos. E a gente tem um histórico de que nem sempre a gente recebe essa representatividade. Então, a importância da gente reafirmar o compromisso, de você saber do seu direito, você saber ter consciência de classe, consciência de coletividade, para que a gente escolha os nossos governantes de uma forma coerente, de uma forma garantidora, né? Que garanta que a gente vai ter a assistência que a gente deve, né? E assegurar maior representatividade. E assim, não é porque eu seja heterossexual que eu não venho realmente a defender, a trabalhar, atividade, né? a trabalhar em prol dessa classe. É como qualquer outra pessoa que eu encontro que necessita realmente, seja de um auxílio. Hoje nós temos PROCONs aqui no escritório, indiferentemente de sexo, de raça, de cor. Então, assim, eu trabalho realmente por essa causa. Então, eu vejo, em razão das decisões proferidas, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, que o nosso parlamento ele ainda é muito omisso, ele é muito acanhado quanto a esses direitos. E assim, e é muito importante nós como classe, termos aliados de luta, mas assim, também sempre reforçando que além de aliados, a gente precisa também dar espaço, a gente precisa da oportunidade, a gente precisa incluir, porque enfim, a nossa vivência, o que a comunidade LGBT passa, as dificuldades que a comunidade enfrenta, só quem pode falar com propriedade é a comunidade. Então, além dos aliados, a gente precisa garantir que essas pessoas tenham acesso aos espaços e possam fazer parte da sociedade e viver em comunidade como todos, né? Anderson, fale sobre as suas experiências, sobre a representatividade, o acolhimento no ambiente de trabalho. E assim, até falando sobre ocupar espaços, eu como pessoa LGBT, eu reconheço que eu tenho muitos privilégios. O primeiro que eu falo é por ter tido uma família que me acolheu, que me deu estrutura, assim, diante de todas as dificuldades. A minha família batalhou muito para que eu pudesse ter uma educação de qualidade, para que eu pudesse ter acesso a tudo. E o principal, além do acesso à educação, enfim, o básico que toda pessoa precisa para se desenvolver, o acolhimento, ele vem muito do lugar de pertencimento. Então, quando você é acolhido dentro da sua casa, por mais que você sofra violência na rua, você tem para onde voltar.
Então eu bato muito nessa tecla de que a pessoa que eu me tornei hoje, que eu estou me tornando, que eu estou caminhando para ser, vem lá de trás pela base que eu tenho na minha família. Então, dentro do ambiente de trabalho, eu acredito que tem que ser da mesma forma. Aqui no escritório, eu nunca fui, assim, fui muito bem acolhido, nunca precisei esconder a minha sexualidade, esconder a forma com que eu me relaciono. E eu acho isso de extrema importância, porque e isso reflete, eu tenho certeza que não só em mim, reflete em outras pessoas, em estagiários. Aqui, o nosso time aqui do escritório é um time muito diverso, e tudo isso é fruto do pertencimento. O acolhimento dentro do ambiente de trabalho, ele é de suma importância, e isso, quando eu falo, não é só você tratar bem, não é só você dar, como eu, hoje entrei aqui como advogado há 2, 3 anos, e hoje faço parte do time de gestão, e aí, uma pessoa mais nova que um estagiário, quando vê que ele é liderado por uma pessoa LGBT, que tem pessoas LGBTs no time, então a atmosfera que é criada dentro do ambiente faz com que essa pessoa tenha gosto de trabalhar, com que ela dê o melhor, porque a gente sabe que a realidade no ambiente de trabalho como um todo não é essa. A gente sabe que a exceção, a exceção. As pessoas, eu posso citar, assim, por ser uma da sigla, acho que é um pouco mais marginalizada, um pouco mais, não, muito mais marginalizada, mas as mulheres trans, as pessoas trans, não conseguem vaga, a oportunidade no ambiente de trabalho simplesmente por serem transexuais. Então a gente precisa incluí-las para que a gente mude esse cenário de marginalização e ao trabalho contínuo. Doutor Gilvan, você tem encontrado alguma dificuldade na assessoria jurídica de pessoas da comunidade? Olha, na verdade é o seguinte, eu até, antes de responder essa sua pergunta, acho que fica até, digamos, a curiosidade de saber por que realmente eu resolvi atuar nessa área, né, comunidade LGBT. E sim, eu peguei um caso trabalhista, né? Jamais a gente espera que o trabalhista fosse, digamos, gerar essa curiosidade e ao mesmo tempo esse senso de justiça de defender essa classe. Mas eu peguei um caso trabalhista de uma pessoa da família, em que ela, ao contrário do Anderson, como relator aqui no escritório, ela se sentia realmente, digamos, diferente no ambiente de trabalho e até perseguida. E chegou para mim e relatou fatos, estava com problemas psicológicos. Isso, acho que há uns 3 anos. Então, eu não sabia o que fazer, não estava aguentando mais o ambiente de trabalho. Eu fui analisar o caso, eu sou, como já disse, pós-graduado em Direito do Trabalho, e eu digo, olha, pelo que você realmente está relatando, existe possibilidade de caracterizar rescisão indireta, que é quando o empregador ele descumpre o contrato de trabalho e o empregado pode sair e receber as suas verbas decisórias, não como se ele tivesse pedido demissão, mas como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. E ele ficou com um pouco de receio, disse, olha, não tem como comprovar e tudo, mas eu digo, faça isso, você vai perder o quê? Sua saúde já está na situação. E aí, em resumo, a gente judicializou a ação, né? Conseguimos obter êxito, né? E foi um sucesso, modéstia à parte, mas isso aí despertou para essa minha, digamos, para esse meu novo desafio que é nessa área. E eu vi a necessidade de que realmente essa classe precisava não somente ser representada por membros, seja como o Anderson aqui, mas também por nós, mesmo sendo hétero, a partir de agora, né, venho estudando, venho fazendo pós-graduação nessa área e busco cada vez mais aprender e defender, no caso, os direitos LGBT. Né? Então, fazendo esse aparato, se eu tenho realmente encontrado dificuldades nessa área, como eu falei agora há pouco, eu estou iniciando, né? E eu trabalhei em 2 casos recentes, que um foi o reconhecimento e dissolução de união homoafetiva extrajudicial. Né? Nós temos uma previsão hoje do reconhecimento
de união estável, extrajudicial, ou seja, realizado em cartório, e que, pelo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Superior do Brasil, é possível também estender ao LGBT, ao casal do mesmo sexo. E fui fazer esse trabalho e me encontrei dificuldades nos cartórios. Por quê? Porque eles não queriam reconhecer a união estável. Eles exigiam a união estável como afetiva, né? Eles exigiam que tivesse uma escritura pública já prevendo toda essa questão. E a minha, digamos, luta foi para demonstrar que não havia essa necessidade de ter uma escritura. Por quê? Porque ela é reconhecida tacitamente pela convivência pública, pelo interesse de constituir família, dentre outros requisitos que a união estável assegura. E em vários cartórios que eu busquei, não encontrei essa entrada, Calcaia, Fortaleza, enfim, consegui lá no cartório Aguiar, né, esse reconhecimento de solução. Então, para mim foi uma vitória, mas encontrei dificuldades. Posteriormente, e aí eu estou trabalhando, foi recentemente sentenciado uma ação em que o meu cliente, ele veio embora de outra cidade para Fortaleza por conta do namorado que posteriormente passaram a conviver em união estável como afetiva. E com a separação, eu entrei judicialmente, porque foi litigiosa, e aí eu queria deixar bem claro que, se tratando, digamos, de reconhecimento de união afetiva ou união estável, litigiosa e consensual, a gente tem que fazer esse diferencial para demonstrar que, sendo consensual, podemos requerer diretamente extrajudicial, no cartório. E sendo litigiosa, não é possível isso, como também se exigir incapaz. Então, nesse caso desse outro cliente, eu tive que judicializar. Então, a gente proferiu, a gente ingressou, aliás, com a ação de reconhecimento de união estável afetiva, cuja sentença foi proferida recentemente, ainda está, inclusive, em fase de recurso. E, sim, foram inúmeras vezes. Não vou dizer só 5, 6 vezes que eu fui ao fórum, que eu fui realmente buscar uma sentença, algo mais rápido e tudo. Levou exatamente 3 anos para ser proferida a sentença. Então, assim, você fica com a dúvida se é por questão de morosidade judiciária, ou se realmente tem algo a ver com isso. Então, são questões pontuais que a gente tem que realmente buscar na prática para ter essa certeza. E assim, Gilvan, esse caso que você mencionou da dificuldade em resolver via administrativamente, a lei que prevê o reconhecimento de união estável, ele trata da mesma forma que trata de uma relação heterossexual, deveria ser tratado as relações homoafetivas. A lei é a mesma, então o tratamento deveria ser o mesmo. Então, não era para existir esse tipo de gargalo, não era para existir esse tipo de dificuldade, considerando que o tratamento é igual e os direitos, teoricamente, são os mesmos. Então, assim, é uma dificuldade que é uma dificuldade muito proporcional, considerando que já tem um instrumento que prevê o rito, a forma em que aquele processo deve ser conduzido. E aí, Anderson, só complementando essa questão, mais uma vez, repito, o direito LGBT, ele não foi, digamos assim, instituído ali na lei. Ele não nasceu ali da lei, ele nasceu de conquistas. E mesmo essas conquistas, a gente ainda tem, digamos, muito o que conquistar, em razão do que o Anderson colocou. Nós não temos uma lei prévia. Nós temos decisões proferidas pelos tribunais superiores que reconhecem. Se não houvesse uma provocação das classes, e aí quando eu falo das classes, são os movimentos, não é da classe LGBT, mas dos movimentos de modo geral, como eu falei aqui, associações, dentre outros institutos que realmente buscam fazer valer esse direito, nós não teríamos aí dessas conquistas. Nós ainda estaríamos, como alguns países da África, né, como a Argélia, se não me engano, lá, pena de morte ainda. Então, tem vários países que ainda realmente criminam, no caso, a afetividade entre pessoas do mesmo sexo. E trazendo aqui para o Brasil, mesmo com o reconhecimento, mesmo com a existência de uma criminalização com crime de LGBTfobia,
O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, mais mata transexuais no mundo. Então, mesmo com os instrumentos que a gente tem que visam garantir direitos, a expectativa de vida de uma pessoa trans, salvo engano, não chega a 40 anos. Absurdo. Porque é o seguinte, se a gente for analisar, pessoal, nós temos uma Constituição Federal, nossa lei maior, 1988. E aí, lá em seus dispositivos, primeiro, lá assegura a dignidade da pessoa humana. A gente observa lá no artigo 5º, em que diz que todos são iguais perante a lei. A gente observa no inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal que homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas a gente não acrescentou ainda essa diferença. E na outra gravação que estou fazendo, tem justamente uma explicação sobre isso, essa questão biológica. Né? Na verdade, ninguém nasceu escolhendo, digamos assim, sua identidade, sua orientação sexual. Ninguém nasceu com essa escolha. Né? Tem realmente uma explicação biológica sobre isso. E isso aí não está levando em consideração. Não está levando em consideração você realmente exercer sua orientação sexual. Não está levando em consideração por quê? Porque nós não temos legislação para isso. Realmente combater essa discriminação. Não tem legislação. Então, mais uma vez, o que eu digo, tem que ter representatividade. Tem que ter aqui como vereador, tem que ter como deputado estadual, tem que ter como deputado federal, tem que ter como senador e até presidente desse país. Mas tem que realmente mudar isso, justamente essa luta que nós estamos aqui iniciando hoje como uma pedra filosofal desse nosso bate-papo. Doutor Gilvan, vi uma matéria hoje, pela manhã, no jornal, que falava sobre a licença para adoção para os casais homoafetivos. Né? Esses adotantes, eles terão os mesmos benefícios que o casal tem? Digo o seguinte, na verdade, eu não vi essa matéria. Eu vejo o seguinte, nós temos uma previsão na Lei 1112, do Estado do Servidor Público, de 1990, né, do Servidor Público Federal. Nós temos outras leis que realmente prevê que, e a CLT, que é a Consolidação da Lei de Trabalho, prevê, no caso, essa licença maternidade, né, seja no caso do filho biológico, seja também no caso de adoção. Existe realmente, inclusive em 2002, foi editada uma lei, né, que essa lei, eu não tenho realmente propriedade para falar se ela foi revogada ou não, mas que ela previa, no caso de adoção, que se a criança tivesse entre 1 e até 1 ano, tinha direito à licença maternidade, né, se não me engano, no caso de adoção, né, de 60 dias. Entre 1 e 4 anos, até 30 dias. De 4 a 8, seriam 15 dias. E, assim, rapidamente, eu li de forma sucinta, superficial, vitória, essa decisão do Supremo, e aí a gente volta a essa questão dizendo, nós não temos lei, nós temos, quer dizer, mudanças provocadas junto ao Poder Judiciário. Então, essa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, se não me engano, ela fixou uma licença, no caso de 20 dias, né, para o casal adotante. E aí tem que realmente deixar claro, quando fala para o casal adotante, vírgula, né, um dos adotantes, não é para os dois. Então tem que realmente, digamos, sopesar ali no momento de exercer esse direito, observar o casal qual que realmente tem condições de continuar trabalhando e o qual que tem condições de realmente sair do trabalho para poder gozar aquela licença, que eu acho muito pouco. Né? E assim, eu vou dizer para vocês, né? Mais uma vez, eu não me aprofundei sobre isso rapidamente, e eu sou pai, né? Eu sou pai da Maria Valentina, sou pai da Maria Giovana, eu sou padrasto da Luísa, eu sou pai da minha pequenininha de 2 anos, que é a Manuela, e alguns dizem que eu sou pai da Nina também, que é a minha cachorra. Mas, enfim, gente, como pai, saindo aqui dessa questão política, mas trazendo para a questão biológica, afetiva, eu considero pouco.
Gente, É eu um vejo. momento de muitas mudanças, né? Porque a criança está chegando, né? O casal também está recebendo, assim, é tudo muito novo, né? O ambiente, tudo muda, né? Com certeza. Então, assim, é mais um tempo que a gente tem que aumentar a nossa luta para que seja uma discussão, né? exatamente, seja levada ao Congresso, seja realmente discutido, não ficar somente à mercê de decisões judiciais. Doutor Gilvan, qual é o seu projeto de luta pela classe, né? Que você pretende implementar daqui para frente? É grande, é grande, é grande. Na verdade, eu tenho os meus compromissos na área jurídica, não somente como sócio aqui no escritório Armando Costa, mas, e aí, como eu falei, leva um tempão também, compromisso com o pai, com o marido, enfim, é bem corrida a minha agenda. E a gente não pode parar. Mas, assim, eu tenho realmente um projeto que quero que não seja, digamos, um projeto limitado. Um projeto limitado aos colegas do escritório, ao escritório Armando Costa. Não. É um projeto ilimitado que seja, no caso, para beneficiar essa classe LGBT que tanto luta e que muitas vezes a luta é desigual. E muitas vezes a gente vê uma desigualdade que realmente já não deveria existir. Né? Tivemos conquistas, como coloquei aqui, nesse período de redemocratização do país, do Brasil, de 1985 para cá, mas essas conquistas ainda são poucas, as conquistas ainda são arranhadas. E, assim, eu não estou falando somente nesse momento aqui como simples espectador, mas como advogado que atua na área, que realmente exemplificou aqui nesse nosso bate-papo. Então, o meu projeto é que hoje seja aqui divulgado esse nosso bate-papo, que seja realmente fixada essa pedra filosofal desse nosso encontro, desse início da nossa luta. Eu aqui com o Anderson, que representa mais ainda a classe, certo? E faz parte dessa classe, certo? E que as pessoas não me vejam de forma, digamos, que venham realmente a discriminar por não ser homossexual, tá certo? Ser hétero, mas eu sou hétero, mas que realmente luta pela causa. E quem é meu cliente, quem faz parte da minha relação de cliente, sabe que quando eu trabalho, qualquer caso, seja preto, seja branco, seja pobre, seja rico, o meu empenho é o mesmo. Então, eu espero, para finalizar aqui, eu espero que a gente consiga criar aqui no Ceará, se for necessário, uma escola jurídica de estudo voltado para a classe LGBT. Eu espero que a gente consiga criar institutos voltados para essa classe. Eu sei que aqui tem associações, eu sei que aqui tem instituto, mas eu estou dizendo de criação nossa, que saia daqui. No meu jurídico, eu espero que a gente possa também assessorar parlamentares que venham a representar essa classe. Eu espero, inclusive, que a gente possa ter leis nesse país, que a gente possa realmente ter uma legislação voltada para a classe. E espero, no fim, que realmente venha conseguir concluir a minha pós-graduação e estender, não somente nessa pós, mas meus estudos, mestrado, doutorados e cursos fora, para que eu possa realmente, cada vez mais, me incluir nesse movimento, nessa luta, e entender e defender seus direitos. E assim, também para finalizar aqui, trazendo um pouco da minha vivência, né? Enfim, a gente fala muito sobre conquistas, mas a gente também tem que falar sobre quem passou, quem lutou. E essa data do orgulho, além da comemoração, eu acho que é uma data muito de valorizar quem lutou pela gente, de lembrar de Gandara, que foi vítima de crime de LGBTfobia, lembrar de Gisberta, que foi uma mulher trans brasileira que viveu em Portugal, foi morta pelo crime de LGBTfobia, e hoje é um ícone, ela é usada, ela é tida como um ícone da luta LGBT em Portugal, e relembrar de todas essas figuras que lutaram para com que hoje eu tenha meu estado com o Paulo Marcelo, que a gente possa ter lá nossos 3 cachorros, ter a nossa casa, e
E também reforçar o compromisso de apoiar o ativismo LGBT, de apoiar os movimentos, da gente, na hora de escolher os nossos governantes, lembrar de quem representa, quem não representa, combater o neoconservadorismo, que são ideais que, mesmo após toda a luta e todas as decisões favoráveis, trouxeram retrocesso, estremeceram os direitos já adquiridos, os direitos já garantidos. Então, precisamos ter compromisso com quem nos representa. E queria agradecer mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz por estar aqui nessa mesa, ter essa conversa legal, com gente interessante, trazendo assuntos relevantes. Obrigado. Eu também queria aproveitar e agradecer pelo convite e dizer que eu estarei sempre à disposição aqui quando quiserem dar continuidade a esse projeto. Ele é inicial, será realmente grandioso e muito obrigado. Eu que agradeço a ambos, né, pelo compartilhamento de experiência, de conhecimento, e que nós possamos ter outros momentos como esse, né, que é muito enriquecedor, né, de levar conteúdo jurídico, de levar informações para os nossos colaboradores. Quero agradecer também aos nossos diretores por essa oportunidade de estar realizando esse projeto, que só tem a crescer cada vez mais. Muito obrigada a todos.